Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos trabalhando sobre ciúmes. Joana de Ângeles vem trabalhando o ciúme dentro de uma proposta de trabalho onde ela procura trazer sobre a luz da compreensão do entendimento, fugindo um pouco da psicologia tradicional, mesmo porque a psicologia espírita ela traz no seu bojo uma essência fundamentada naquilo que nós entendemos e compreendemos como seja uma missão de vida, onde situações poderão advir de vidas passadas para que a gente possa, na atual existência, procurar, dentro de uma condição de racionalidade, dentro de uma condição de entendimento e compreensão, procurar sanar essas dúvidas. Quem de vocês poderiam nos dizer o que vocês entendem por ciúme? Ou ciúme é uma coisa que dificilmente se agrega em nós? Ciúme é uma coisa permanente? Ou ciúmes é, na verdade, alguma coisa que os outros têm, mas nós não temos? De uma forma ou de outra, em função da nossa incapacidade de entender e compreender a nossa própria existência, nós acabamos tendo nesse instituto um comportamento muitas vezes indesejável de ciúmes que vai ao longo da nossa existência nos prejudicar de alguma forma. Nós sabemos que, ainda que aparentemente possa ser uma coisa considerada normal, os ciúmes se instalam muitas vezes entre os casais, entre no seio da própria família, entre os familiares, entre amigos, nos locais de trabalho, aonde existe no mínimo 3 pessoas, o ciúme pode se instalar, não é isso? Dá para entender que o ciúme, por si só, não é um elemento agradável para a nossa companhia. E aí, em cima disso, podemos trabalhar uma outra pergunta. Já que o ciúme ele existe, e já que o ciúme, dentro das suas características, não se apresenta assim como um instituto tão bom para nós termos conosco, é fácil não ter ciúme. Joana de Ângeles vai trabalhar a psicogênese do ciúme, que são exatamente aquilo que, dentro de um aspecto científico, filosófico, ele trabalha a natureza do ciúme e o que o ciúme verdadeiramente representa para nós. Trabalha também os comportamentos doentios, e quais as terapias, que terapias seriam necessárias para que pudéssemos afugentar ou aniquilar o ciúme em nós. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências pretéritas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes de seu atraso. O ciúme é um instituto que vem acompanhando o espírito em desenvolvimento. Diante da reencarnação, nós trazemos conosco esta proposta do ciúme. Nós nos apresentamos diante de circunstâncias indesejáveis. Em razão disto, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de estagnação evolutiva,
Quando nós não conseguimos ter essa autoestima, nós vamos cair num processo de degradação, um processo de declínio, né? De estagnação, onde a gente não consegue evoluir, que seria o processo normal, o condicionamento normal. É um elemento que nós temos que trabalhar muito em nós desde a eternidade. A princípio, isso vai ficar sob a responsabilidade dos nossos pais, dos tutores, dos adultos, dos professores, que são os responsáveis pela educação, pela formação dessas crianças. Quando se percebe, já na eternidade, aquelas características das crianças com sentimentos de ciúmes, caso isso não seja feito enquanto criança, isso poderá repercutir quando jovem, quando adulto. Então, já em criança, nós temos que ter essa percepção, temos que ter essa preocupação com as nossas crianças e não achar que o ciúme seja uma coisa natural e uma coisa engraçadinha, bonitinha da criança. Então, todas essas situações cabe a nós, adultos, ter esse comportamento para que a gente possa se posicionar diante do ciúme em relação às crianças e em relação a nós próprios, né? Resumindo, não se concebe dentro de um mesmo espaço nós trabalharmos o ciúme e o amor. O amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade estruturada. Então, o que nós percebemos nesse texto, o quanto o amor nutre de amor. Nós temos que ter o bom senso de entender o amor como sendo aquilo que Jesus nos ensinou como o maior elemento, o maior antídoto para todos os nossos males. Somente através de um amor puro, através de um amor universal, através de um amor consolidado, é que nós vamos poder entender e compreender as diferenças e as divergências das pessoas que estão conosco. A falta de maturidade emocional do indivíduo prende-o ao período do pensamento mítico, alegórico, infantil, no qual as fantasias exercem predominância em sua conduta psíquica. Quando o indivíduo mostra essas características, na verdade, ele está colocando um carimbo de que ele é imaturo emocionalmente, onde ele não tem a devida segurança em relação à sua questão emocional, e quando nós nos sentimos assim, dificilmente nós vamos encontrar nas pessoas que estão ao nosso lado um comportamento que não seja semelhante ao nosso. Porque nós temos a capacidade de medir os outros pela nossa medida. Se nós somos pessoas desconfiadas, nós vamos desconfiar de todo mundo. E tudo isso é falta de maturidade. É falta da compreensão que nós temos, porque ainda em nós, incapaz de enfrentar a realidade, onde o crescimento contínuo é necessário para os combates diários, mantém-se nas fantasias, na ilusão, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar,
evitando a convivência com o destemor de um desenvolvimento sério. Então, todo esse texto demonstra aqui a incapacidade da pessoa em amadurecer para o relacionamento. E quando nós trabalhamos isso aqui, não é só entre casais, não. É entre filhos, é no trabalho, é com os amigos, é em todos os cantos onde se relaciona. Então isso faz com que esse indivíduo ele permaneça nesse quadro e procura crescer desse jeito. Pela imaturidade, torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva, que mascara com sorrisos e outros disfarces, padecendo do medo e da incerteza de ser feliz. Então, as pessoas, os seres que têm o ciúme doentio, pela sua imaturidade, ele consegue, exatamente por isso, ter uma vida em conflito permanente. É uma pessoa totalmente insegura. É uma pessoa, não só em relação às pessoas, como essa insegurança passa a ser uma condição quase que permanente em todos os atos da sua existência. Adota medidas para que não seja descoberto muitas vezes, conduzindo a sua vivência longe da realidade para manter as aparências que se pretende demonstrar. Então, muitas vezes o indivíduo tenta disfarçar o seu ciúme. Ele tenta fazer com que aqueles ciúmes que ele sente não seja tão ostensivo como para ele o é. Ainda nesses casos, para ele é altamente nocivo. Por quê? Ele apenas está mascarando uma situação no qual o maior prejudicado ainda continua sendo ele. Porque nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, quando nós falamos em trabalhar os ciúmes, não é só em função do relacionamento e na valorização das pessoas que estão conosco. É, acima de tudo, evitar que o nosso organismo seja agredido. Evitar que a doença se instale por culpa nossa. Exatamente por nós não premiarmos o amor como ele deve ser. Aquele amor onde não tem nenhum limite em relação ao seu crescimento, a sua elevação, para que ele não seja, na verdade, tido como uma moeda de troca. Adotar medidas para que não seja descoberto, conduzindo a sua vivência longe da realidade para manter as aparências que se pretende mostrar. É o ator principal da sua própria comédia. Então, o indivíduo que mantém essas ideias fixas, ele é o centralizador. Ele é o principal elemento onde toda a cenação é feita com este propósito de escamotear a verdade para que os ciúmes seja permanente dentro da sua existência. É cauteloso nas conversas, evitando diálogos profundos, sempre falseando as verdades para não cair em armadilhas e se identificando nos recalques e nos desequilíbrios que lhes são familiares e habituais. Então, o indivíduo que procura se escudar dentro desses comportamentos. Você leu, né? Você pegou isso aí. Né? Então, isso é também uma questão natural. Porque, queira ou não, todos nós, com o tempo, passamos a ter antídotos para que a gente não fique tão exposto. Dentro da psicologia, são falados como máscaras, né? São para a nossa autodefesa. Porque a
ainda, gente, nós estamos muito aquém de uma verdade, de conhecimento, de entendimento, de aprimoramento moral e espiritual. Então nós estamos engatinhando, nós estamos dados aos erros ainda, em profundidade. Nós erramos, vamos continuar errando. Por isso que nós já trabalhamos aqui o sentimento de culpa, porque é outro instituto também altamente nocivo, que não leva a nada, independentemente do que tenhamos feito, né? Então a questão dos ciúmes também, tal qual, é uma questão que deve ser retirado do nosso cardápio, quando possível, de uma forma eficaz. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear a verdade e disfarçar as próprias necessidades por meio de punição ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a libertação das inseguranças de diferença. E aqui nós já tratamos aqui a questão da infância. O quanto que é importante nós observarmos as crianças em todos os aspectos, em todos os sentidos, acompanhando, se envolvendo. Até os 7 anos é primordial esse acompanhamento para que a gente possa burilar e trabalhar essas crianças nas suas inseguranças, nas suas incertezas, nas suas dúvidas. Não deixar que o ciúme se instale nessas crianças, evolua, e não faça disso uma questão engraçadinha, bonitinha, porque não é. E quando existe uma separação, ainda fica pior ainda, porque muitas vezes a imaturidade dos pais fazem da criança um instrumento de agressão um ao outro, utilizando muitas vezes os ciúmes. Porque tudo isso vai refletir na idade adulta, quando o indivíduo, quando essa criança não consegue passar por uma transformação, com certeza, quando adulto, ela vai predominar todas essas condições totalmente desagradáveis. Então, para que a gente possa entender melhor essas questões, a gente tem que olhar para as crianças hoje e verificar até onde nós, adultos, estamos tendo essa condição de verificar, de analisar, de acompanhar quais os procedimentos que nós estamos utilizando e adotando para que essas crianças não se tornem essas pessoas desequilibradas quando adultos. Pela insegurança, sentindo-se sempre desconsiderando e com baixa estima, adota artifícios próprios, uma vez que não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar dominando, né? Entregue-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica do medo de. Então, conforme nós vimos nesse texto aqui, né? Tudo parte da insegurança, da desconfiança, da baixa estima. Tudo isso é coisa que nós temos que trabalhar em nós. Não adianta as pessoas trabalharem isso para nós. E nós não vamos encontrar em nenhuma farmácia. Nós vamos encontrar em lugar algum que não seja dentro de nós mesmos. O máximo que podemos fazer é buscar lugares onde possam compartilhar conosco condições de entendimento e de compreensão a respeito desses institutos para que a gente possa crescer e desenvolver. Porque nós não temos como comprar isso. O que nós temos que fazer é conquistar. E conquistar de que forma? Pelo esforço, pelo estudo, pelo conhecimento, pela dedicação, pela vontade, todo esforço próprio para que a gente consiga alavancar em nós condições de tornarmos amanhã pessoas saudáveis em todos os aspectos, né? Nada pior do que você trabalhar de uma forma insegura, onde a sua baixa estima impede que você desenvolva e cresça. E isso,
você passa a transferir para o outro uma responsabilidade que é sua. E aí você vai deturpar o sentido do amor. Você vai ter o amor como posse, como propriedade, como sendo uma coisa sua, né? O amor daquela pessoa, ela é própria, ou melhor, é uma propriedade sua, da qual você tem pleno e total domínio. E isso não se verifica, isso não tem condições de ser. O amor não é uma imposição. O amor é, acima de tudo, uma conquista. Né? Amar dominando. Por mais que a pessoa queira ou achar que está dominando, é um equívoco total. Porque se você não consegue dominar os seus sentimentos, se você não consegue amar a si mesmo, se você não consegue ter equilíbrio de si mesmo, jamais você vai conseguir relacionar com pessoas dessa forma em função desse desequilíbrio. Por quê? Você é totalmente incompatível às energias que você estará produzindo. Há, naturalmente, um afastamento natural dessas pessoas quando a energia produzida são diferentes. Os diferentes não se atraem, os diferentes se excluem. E nesse caso, mais do que nunca, vai haver essa incompatibilidade. Um consumo muito grande de energia. Além desse consumo exagerado de energia, a troco de quê? A troco de nada. A troco de um desgaste, a troco de uma doença. Frequentemente busca dialogar consigo mesmo, vê e ouve o que existe no seu mundo íntimo, utilizando dessas fantasias, pensamentos, formas para subjugar o ser a que se diz amar. Ou seja, ele vive no conflito permanente com ele. Ele vê, ouve, ele conversa consigo mesmo dentro de um campo imaginário onde as fantasias para ele prevalecem em relação à realidade. Um simples alô, um cumprimento, né? Uma simples visualização, ele consegue criar um campo totalmente minucioso para o relacionamento dos dois. Exatamente em função da sua mente estar condicionada a essas formas, pensamentos. Onde ele estrutura isso? E é pela neurociência, hoje, já explica essas causas, já explica esses comportamentos e a sua nocividade para a nossa realidade do dia a dia. Né? A neurociência é capaz de explicar tudo isso aqui, como também, hoje, a psicologia transpessoal, ela tem trabalhado muito essas formas. E o que nós temos aqui é aquilo que nós criamos na nossa imaginação. Só que, para o nosso cérebro, aquilo é real. Ele não faz distinção entre o que é fantasioso e o que é real. Se eu imaginar que ela está traindo, está fazendo, imaginar essas cenas... Você sai do seu emprego para vigiar. É tão... Para o meu consciente, é como se eu estivesse... Não passa da onda. É como se eu estivesse vendo. Para o meu fisiologismo, dentro da neurociência, não tem diferença nenhuma. Eu ver a realidade e ver a fantasia que eu crio e vou estimular todo o meu senso agressivo em cima de uma fantasia totalmente real. Aí eu chego totalmente agressivo numa questão que foi fruto da minha imaginação. Acostumado a usar da autocompaixão, refugia-se na infelicidade, de modo a inspirar piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar o respeito, a confiança e a afeição do ser. Né?
Então, o indivíduo que usa ou que mantém essa forma de pensar e de se comportar, né, normalmente ele se nutre de uma autocompaixão. É uma forma de aliviar um pouco esse pensamento. É uma forma que ele vê para poder justificar os seus atos, os seus pensamentos, o seu comportamento. Porque ele tem que, de alguma forma, justificar para si mesmo. Porque senão ele explode. Senão ele entra num estado pior de perturbação, do qual vai chegar num ponto que ele não vai ter condições de mais nada. Ele vai ficar uma pessoa totalmente destruída. Então, ele consegue, através dos vários fenômenos da nossa mente, ter um comportamento de autocompaixão para que ele possa justificar os seus atos, justificar os seus ciúmes e dizer a si mesmo: não, eu sou um coitadinho. Algumas vezes subestima-se, outras vezes se autovaloriza. É o desequilíbrio total, né? Ele não mantém dentro de uma estabilidade, assumindo postura inadequada à idade fisiológica, comportando-se com imaturidade diante das coisas e dos outros. Ou seja, sempre vai ser uma pessoa imatura. E quando se fala uma pessoa imatura, é imatura para todos os atos, para todos os comportamentos, para todas as atividades. Por necessidade, sempre questiona a defecção afetiva das pessoas que comparam com as suas próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida de que ninguém consegue ser fiel pela insegurança que traz consigo. Então, ele tem esse rótulo, né? Não, por que eu vou ser fiel? Ninguém é fiel comigo. Né? É uma insegurança total. E aí, é no local de trabalho, é dentro da família, é em todos os lugares. Aonde ele estiver, ele vai ter consigo esse conceito. Ele vai ter consigo essa afirmação, que é altamente prejudicial em todos os sentidos. Né? Então, quando nós percebemos e sentimos a presença desses elementos, nós temos que buscar ajuda. Nós temos que buscar pessoas que possam realmente estar nos auxiliando, nos orientando. Porque a transformação, a modificação, depende de cada um de nós. É uma coisa individual, é uma coisa muito pessoal. E só transformamos quando percebemos a necessidade. Quando acreditamos que, da forma como nós nos encontramos, já não dá mais. Quando nós percebemos que a nossa infelicidade também está enraizada nisso. Quando nós percebemos que as pessoas estão afastando de nós. Quando nós percebemos que nós estamos a cada dia mais infelizes. Quando nós percebemos que, na verdade, nós não estamos aproveitando a nossa existência como deveríamos. O tempo está passando e as oportunidades chegam e nós não acolhemos. Então tudo isso faz-nos refletir, né? Por que tanta amargura? Por que tanta tristeza? Por que tanta infelicidade? Se não mais é culpa dos outros, então é responsabilidade minha. E como responsabilidade minha, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para mudar esse quadro e, em definitivo, trazer para a minha existência a paz. A paz que eu tanto preciso em todos os momentos da nossa existência. E assim ele constrói a ideia de que nenhuma pessoa consegue dedicar-se a outra sem que não mantenha sentimentos de servidão ou interesses mesquinhos. Possivelmente no íntimo, sente-se incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem. Ou seja, ele não consegue, ele não foi modelado para ter esses sentimentos, né? Ele é incapaz de ter esse sentimento de forma espontânea, de querer o bem.
de fazer o bem, de sentir o bem. Portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação, ou seja, ele só acredita nessa autodoação mediante uma barganha, mediante o que ele vai levar de vantagem, o que ele vai conseguir em troca disso. Ele não consegue dar-se simplesmente pelo ato de praticar o bem. Sabemos que dentro de um relacionamento, isso aí, na realidade, é um pouco difícil. Porque quando nós nos relacionamos, né, com uma outra pessoa do sexo oposto, o que a gente espera é que haja uma conjugação harmônica de sentimentos. Em relação ao amor, né, a gente quer uma reciprocidade. Mas nós sabemos que o verdadeiro amor, aquele amor puro, sublime, ele não tem essa via de mão dupla, não necessariamente. Mas, pela nossa deficiência no pensar e no querer, em função desse nosso egoísmo, do nosso orgulho, de todos esses sentimentos que nós trazemos conosco, nós queremos sim, muitas vezes, uma reciprocidade. E isso nós carregamos conosco. Mas daí a transformar isso em atos de ciúmes intensos, capaz de prejudicar o relacionamento e mais ainda a si mesmo, tem uma diferença muito grande. É um erro enxergar o amor como um mecanismo de manipulação, um instrumento para a conquista de valores empodeirados, ou de projeção política, social, artística, sem entender seu verdadeiro significado de vida. Aqui, Joana de Ângeles trabalha um amor puro, um amor universal, né? E ela nos apresenta aqui um amor humano, que não deveria ser, né? Um amor onde nós trocamos. Nós vamos fazer berganha desse amor, né? Onde o verdadeiro significado é obter alguma coisa em troca. Então, através desse relacionamento, tido como amor, a pessoa vai se projetar dentro da política, dentro do campo social, né? Dentro do setor artístico. A superação de ciúmes importa em conquistar uma vida plena de harmonia e felicidade. Então, nós só vamos eliminar o ciúme de nós em qualquer relacionamento, seja entre amigos, seja entre os entes familiares, entre os casais, se nós conseguirmos trazer para o nosso eu harmonia e felicidade. Porque são questões de cunho pessoal, são questões interior, são questões que nos diz respeito de forma individual. Nós já vimos aqui que para sermos felizes, nós não podemos e nem devemos depender de ninguém. A nossa felicidade está em construirmos um mundo verdadeiramente interior, do qual nós administramos. Nós somos os pilotos, nós somos os atores. E não deixar que pessoas, quem quer que seja, possa administrar isso em nós. Não poucos agem e amam de maneira total, bem diferente dessa postura infeliz dessas pessoas ciumentas. Mas ainda há entre nós pessoas que conseguem ter esses sentimentos. E isso faz com que comprove que isto é possível. Somente aquelas pessoas tomadas pela enfermidade
é que não conseguem entender isso. Ainda que eles tenham a percepção nas outras pessoas, mas como nós falamos, isso é uma coisa tão individual que essa pessoa vai dizer assim, isso aí serve para vocês, mas isso não serve para mim. Então, não poucos agem e amam de maneira total, bem diferente dessa postura infeliz. Quando não existe a sombra dos ciúmes. O amor é luz. O amor é crescimento. O amor é felicidade. Né? Não é angústia, não é sofrimento. É pela morbidez enferma do ciúme que transita na sua alma a inquietação e a desconfiança. Então, a pessoa que nutre esse sentimento, pela sua natureza, ele torna-se inquieto e desconfiado. Como essa desconfiança é uma coisa nata, ele consegue transferir isso em todos os relacionamentos, em todas as situações. Anula o amor maior com medo de ser traído e enganado. Então, ele, ainda que tenha um potencial de amor imenso dentro de si, poderia doar-se, ele acaba freando, acaba se anulando, com medo, né? Exatamente porque ele não confiando e pensando em ser traído ou ser enganado e não passar por esse sentimento de bobo, ele acaba se anulando e evitando a possibilidade do crescimento em função desse amor. Mas se eu me entregar pelo amor, e se isso acontecer? Supera, busque outro. Né? Por quê? Somente pelo amor que a gente consegue superar todas as nossas dificuldades. Porque quando se houver uma traição, o traído maior é a pessoa que trai, não é aquele que foi traído. Né? Então, ainda que dentro do campo social, cultural, isso possa refletir na pessoa dentro desse relacionamento, mas a pessoa que comete esse ato, essa sim, essa vai ter um sentimento íntimo em desequilíbrio muito grande. Enquanto que aquele que se diz foi traído, ele pode, deve e consegue superar isso e buscar em outros relacionamentos aquilo que ele não teve. Não tem sentimentos de abnegação e de devotamento. Se retrai ante as afetividades, visualiza sempre outras intenções, sem buscar entender que atitudes contrárias vitaliza com nobreza aquele que ama fortalecer essa vida. Né? Foi exatamente o que nós falamos aqui agora, o que nós colocamos aqui agora. Né? Então, Joana de Anjos vem colocando para nós como que as coisas se fizeram. Né? Ou seja, o indivíduo, ele sempre, com essas intenções, ele sempre visualiza muito mais do que ele deveria, com imaginações tolas, infundáveis e infelizes, que faz dele realmente um indivíduo totalmente infeliz em função dessa imaginação que ele tem. Em um contexto mais profundo, talvez essa análise da personalidade enferma do ser ciumento haja propiciado o conceito psicanalítico de considerar que a bondade, o sacrifício, o devotamento são frustrações da libido. Então Freud trabalha isso aqui, né? Onde ele acha que esse desvio de comportamento, dentro do conceito psicanalítico, né, faz com que essa questão da bondade, o sacrifício e o devotamento seja apenas frustrações da libido. Por não entender o amor como sentimento nobre, transfere de direcionamento, ensejando outro tipo de realização, como se fosse somente a satisfação carnal, desejo de posse, que há de prevalecer nessa relação. Então, aqui mais uma vez, vem trazendo um aspecto de distorção em relação ao ciúme, ao amor e ao sentimento de posse. A conduta de atos tidos como nobres, que enriquece a humanidade com exemplos dignificadores, é vista nesse contexto
sob suspeita, quase patológica. Ou seja, o indivíduo que nutre esse sentimento forte de ciúmes, ele vê essas situações de nobreza, sentimentos, doação, como sendo uma questão patológica. Não, o indivíduo não é normal. Como que o indivíduo pode ter esse sentimento, né? Ou seja, é um comportamento estranho a ele, que não consegue ainda ter esse entendimento. E como não consegue ter esse entendimento, ele alega ao outro a patologia e não a dele. Esta visão estreita existe em razão da consideração imprópria em torno da criatura. Em seu íntimo, acredita que o ser humano é apenas um animal pensante, sem os caracteres emocionais. E nós sabemos que como a emoção é importante para nós, como que trabalhar a questão da emoção é fundamental para nós. As crianças, segundo Freud, passam por fases cruciais no seu desenvolvimento psicossexual. Inicialmente pelos estímulos oral, anal, fálico e genital, onde direcionam o ser humano somente para o prazer. Então isso é natural do ser humano, né? Desde quando criança nós vamos aprendendo esses estímulos, né? Exatamente, faz parte do crescimento e do desenvolvimento humano. É o que nós trabalhou no slide anterior a respeito do libido. Sendo que na mudança de uma para outra fase são gerados conflitos e frustrações. Então isso vem desde a eternidade, né? Em razão de novas necessidades de prazer que em alguns momentos passam a ser negadas, a exemplo do ato da criança mamar. A criança tem a satisfação de ficar ali mamando no seio materno. Quando tira, para ela é um conflito. Para ela é um período de transição difícil. Porque deixa de ter aquele prazer, não pela alimentação em si, que ele vai ter outros alimentos, mas aquele contato e tudo mais, aquele estímulo, faz com que realmente ele sinta isso. E não é só isso. Junto a isso vai trazer vários transtornos psíquicos. Não tenha dúvida disso. Considerando outro aspecto, em pesquisas Karen Odin, em 1885 a 1952, analisando os diferentes padrões da personalidade humana, sustentou que os indivíduos, por sua interação social permanente, passaram a demonstrar e a sofrerem de um tipo de ansiedade fundamental. E aqui nós temos um aspecto interessante. Esta estudiosa, essa pesquisadora, foi a primeira a trabalhar, uma mulher, trabalhar dentro do aspecto psicológico, dentro da linha humanista de Jung. E ela vem trazer uns conceitos diferentes de Freud, onde ela acompanhou a linha de Jung, onde era uma linha mais humanizada. E ela faz uma observação que é muito interessante em relação à ansiedade. É exatamente hoje o que nós estamos vivendo, o que estamos vivenciando. Pela intensidade de atividades que nós temos, né? Ela já anunciava isso lá atrás. Como, em função do que caminhava a sociedade, a humanidade, essas questões viriam à tona. E hoje, sem dúvida alguma, a ansiedade é um aspecto importante, é um aspecto que deve ser trabalhado, um aspecto que deve ser analisado não só dentro da família, como também dentro do trabalho. Inclusive, a nova legislação trabalhista, ela já faz alusão a essas questões, os estresses em função do trabalho, das atividades de trabalho, né? Então todas essas questões vão ser levantadas, vão ser estudadas em função do que hoje a sociedade
e a sociedade somos nós, né? Que impomos, que determinamos o ritmo de vida que nós queremos. Sabemos quanto é difícil lutar contra a massa. Porque de repente eu me proponho a ter um outro comportamento de vida, outro tipo de vida. Até onde eu vou ter forças e condições para poder fazer frente a esse novo propósito, sendo que quase que a totalidade está num ritmo totalmente diferente. Essa ansiedade que gera neuróticos ou aqueles que já se encontram neurotizados induz a uma exagerada busca de múltiplos objetivos, como forma de diminuir ou mascarar essa inquietação. Então hoje nós já estamos sentindo isso. Hoje nós já estamos tendo essa percepção, né? Quantos de nós já não se encontra dentro desse quadro? Um grande número foge, então, na busca do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos moedados, de prestígio social, político, religioso, de qualquer tipo, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool ou de outras drogas. Então, quando o indivíduo se encontra no estado avançado, né, de ciúmes, o que ele faz? Muitas vezes ele tenta através do amor, porque esse é o mais fácil. Nessa busca, a preferência tem sido pela opção da escolha inconsciente e do amor neurótico. Principalmente naquelas pessoas com prevalência de comportamentos ansiosos bastante intensos. Por quê? Através desse pseudo-amor, ele consegue ficar numa zona de conforto em relação ao que ele sente e o que ele imagina que a pessoa possa estar sentindo em relação a esse amor. Ele cria uma condição tal que lhe permite manter dentro desse quadro, até que alguma coisa aconteça e foge. Ele não tem mais como controlar essa situação. Acreditando que na satisfação do instinto poderá curar sua ansiedade, frustra-se com facilidade. Mas como suas exigências de afeto são excessivas e sufocantes, a mínima contrariedade deste relacionamento cria um conceito falso que foi recusado, sentindo-se rejeitado. Ora, nós sabemos, e já trabalhamos isso aqui, que o ciúme gera ao indivíduo uma baixa estima, uma falta de confiança, uma falta de credibilidade em si mesmo. E esse indivíduo torna-se frágil diante dessas situações. Qualquer coisa que aconteça dentro de um relacionamento que para muitos poderia ser considerado como uma coisa corriqueira, como uma coisa normal, ele se fantasia, ele cria imagens, cria formas, pensamentos totalmente desnecessário em função dessa instabilidade emocional que ele tem. E como nós percebemos aqui, né? A mínima contrariedade desse relacionamento é um gatilho para que esse indivíduo tome uma posição totalmente imprópria, inconveniente, trazendo para esse relacionamento, como era de esperar, uma situação crítica, uma situação infeliz. Com esse fenômeno, aumenta a ansiedade que o tornará mais afatigado na busca do afeto ainda não alcançado, ampliando as possibilidades de recusa e assim movimentando-se no círculo vicioso.
Ou seja, o que se percebe é quando o indivíduo atinge um estágio elevado, provocado pelo ciúme, ele não consegue raciocinar dentro de uma forma equilibrada. Ele consegue trazer para si todas as imperfeições que o ser tem. Todas aquelas situações que aflige a nossa alma, né? Que vai do orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo. Todos esses sentimentos passam a fazer parte do cotidiano da pessoa que tem no ciúme seu estandarte. A nossa existência atual, como nós já referimos isso aqui muitas vezes, nós temos por princípio o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E sabemos da dificuldade que é de nós trabalharmos isso em nós. Nenhum de nós, sem exceção, gosta ou gostaria de ter esses sentimentos de egoísmo, de raiva, de ódio, de culpa, de vingança. Mas tudo isto são mazelas que trazemos conosco e precisamos trabalhar. Porque ainda que a causa de tudo isso seja o pensamento. E aonde está registrado tudo isso? Está registrado no nosso perispírito. Onde nós precisamos transmutar, né? Transmutar todas essas mazelas. São elementos nocivos da alma. Nenhum de nós consegue visualizar o rancor, a raiva, os ciúmes. Que forma ela tem? Né? Só que ela existe e ela tem uma carga pesada e ela aniquila e mata pessoas. Aonde nós vamos recorrer? A quem recorrer? Aonde nós vamos buscar curas para esses males da alma? Na fé. E o que é a fé? Só que alguns anos atrás, nós não sabíamos o quanto era prejudicial esses elementos para o nosso corpo físico. Porque para o nosso psiquismo, nós já sabíamos. Só não sabíamos a intensidade disso, o reflexo disso, no nosso corpo físico. Então, gente, nós devemos perceber o quanto é complexo nós mudarmos de repente o nosso padrão de comportamento, de entendimento da nossa existência. O que nós sabemos é que esta forma de existência atual, para nós, é prejudicial. A forma como hoje nós conduzimos a nossa existência é angústia, é sofrimento, é desequilíbrio, é doença. E o que fazer de concreto para mudar toda essa estrutura? A começar por nós. Porque nós só vamos mudar isso a hora que nós mudarmos a nós mesmos. Fazer o que o Deus falou. Conhecer a si mesmo. Para que a gente possa trabalhar as nossas limitações, as nossas capacidades. Então, são questões que nós temos que trabalhar em nós, porque não há mais condição de nós continuarmos a entendermos como matéria só, tão somente. E quando a nossa mente está carregada, saturada, o que nós fazemos? Carregamos mais. Quando não aguentamos mais, tentamos com medicamentos.
quer de a higiene mental, quer de educação mental, quer de controle do pensamento, nós ainda não despertamos para essa possibilidade que é primordial de todos nós. Porque se nós estamos aqui e fazemos o que fazemos, é pelo pensamento. Então, só pelo pensamento. E nós não aprendemos ainda a domar o nosso pensamento, para que ele possa proporcionar a nós, enquanto encarnados, aquilo que realmente nós precisamos. Sem controle, desvairado, permite-se a hostilidade que não consegue perceber, sempre receando a perda total do ser que diz. O indivíduo, então, carregado com essa intensidade pelos ciúmes, ele torna-se um indivíduo hostil consigo e com as pessoas que estão ao seu lado. Porque quando nós trabalhamos os ciúmes, já o falamos aqui, é o ciúmes em todos os campos, em todas as áreas, em todos os lugares. E tudo isso, o indivíduo sedento de ser feliz, necessitando desse amor intenso, que julga por direito ser dele, acaba perdendo esse amor ao perder seu próprio amor. Porque quem ama a si mesmo, ele é capaz de amar a si e amar os outros dentro de uma intensidade tal que não prejudica nenhum nem outro. É um amor universal, que ainda nós não aprendemos, estamos ainda um pouco longe de entender a força desse amor, a intensidade desse amor, a energia desse amor. Desvaloriza-se a si mesmo, a fim de enaltecer o outro a quem se afeiçoa. Fantasia para si mesmo, quando atribui excessivos valores e recursos que a pessoa não possui. A pessoa não consegue mais ser racional a ponto de entender os atributos do amor. Esse tipo de mecanismo circular é muito comum no paciente ciumento, que sempre está em busca de fidelidade absoluta no outro, sem condições de manter-se no mesmo padrão, em razão de sua conduta neurótica seca. Então nós somos mestre, professores, em fazer essa valorização, tomando como base os nossos princípios, os nossos conceitos, aquilo que nós entendemos que para nós é o correto, é o certo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, como eu vou amar o outro? Por isso que Jesus afirmava, a respeito do amor que nós devemos ter por nós. Sermos solidários conosco, sermos fraternos conosco, caridosos conosco, que muitas vezes nós trazemos para nós peso enorme, muito maior do que nós suportamos, exatamente em razão dessa distorção que nós temos em relação às coisas do mundo. Nutrindo diariamente dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina lhe ter sido endereçado, deixando-se dominar por ideias perversas de suicídio ou de homicídio. Como que um ser chega a esse ponto? É quando ele já não tem mais nada, é um indivíduo que não tem mais confiança nele, que já não tem uma baixa estima, está lá embaixo. É um indivíduo que não consegue mais ter uma visão de sociedade. E o indivíduo, quando chega a esse ponto, ele já passou por vários processos anteriores que lá atrás poderiam ter sido trabalhados.
Na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator principal por ser possessivo, cego e irracional. E o indivíduo, dentro dessa postura, ele torna-se cego. Ele não consegue ver nada, absolutamente nada, a não ser o que ele quer ver através da sua forma, pensamento, que ele cria na sua imaginação e projeta isso como sendo uma verdade. Para ele é uma verdade. E não adianta falar com ele o equívoco, porque ele não vai aceitar de forma alguma que ele possa estar equivocado. Ele torna-se um animal totalmente acuado, irracional, que quer defender a todo custo o seu território, aquilo que ele julga ser seu. E aí nós chegamos ao fim. Como nós vimos, cabe a cada um de nós, por tudo que nós estamos vendo, estudando, procurando entender e compreender, nós podemos estudar aqui uma infinidade de situações. Podemos estudar como nós já estudamos o medo, já estudamos a raiva, já estudamos a culpa, né? Podemos estudar o que for. Todos, sem exceção, eles têm como princípio, como natureza, trabalhar a alma. Porque aonde estão esses sentimentos? Na nossa alma. No final, a gente percebe que os antídotos, a forma de trabalhar isso é sempre a mesma. Ela não vai fugir. O caminho, a receita, nós temos. Qualquer um de nós aqui sabe perfeitamente a receita, o remédio e a dosagem que nós vamos tomar. Resta saber se nós queremos. Qual a diferença do veneno para o remédio? É a dosagem. É a forma como ele é administrado. Então, se nós queremos nos curar, nós temos que ter os antídotos certos para que a gente possa trabalhar isso em nós com bastante sinceridade e honestidade. E a começar pelo princípio. Sabendo da nossa imperfeição, sabendo da nossa dificuldade, e não querer dar passos maior do que nós conseguimos dar. É isso que nós temos que deixar sempre muito claro. E repetimos muitas vezes e vamos continuar repetindo. Não adianta nós espelharmos em A, B ou C como que ele faz, como que ele está. Porque cada um de nós, pela nossa individualização, somos espíritos em crescimento, em débitos, mas cada um de nós temos as nossas possibilidades, temos as nossas capacidades e as nossas limitações. Por isso que é interessante, quando o Anderson falou em conhecer a si mesmo, é exatamente dentro desse princípio. Porque à medida que a gente nos conhece, à medida que eu sei quem eu sou, eu começo a fazer um projeto de existência. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha existência atual? É a felicidade? Eu quero ser feliz? Acho que todos nós aqui queremos ser felizes, né? Felicidade e paz é o que a gente mais busca. E por que nós temos uma dificuldade enorme em adquiri-las? É porque nós não estamos empregando
ou nós não estamos caminhando em caminhos certos. Nós ainda estamos muito materializados. Não aprendemos ainda a nos ver como espíritos que somos, como almas encarnadas, que estamos aqui para crescermos e evoluirmos, mas acima de tudo, para sermos felizes e termos paz.